Bem-vindos. O Executivo prevê poupar no próximo ano 2,6 bilhões de kwanzas com a retirada dos subsídios aos combustíveis. O OGE foi definitivamente aprovado hoje na Assembleia Nacional e traz uma atenção redobrada ao setor social, com receitas e despesas de mais de 33 bilhões de kwanzas. Angola tem 370 mil pessoas a viver com o VIH-Sida. Os dados referem que o CUNEN deixou de ser a província com maior taxa de seroprevalência. Assume o lugar a Lunda Sul. A São Silvestre precisa de mais de 700 milhões de kwanzas para realizar uma prova dentro dos parâmetros internacionais. Este ano vão estar em Angola atletas de 12 países com estreia de Cabo Verde. Luto no desporto angolano. Morreu Carlos Teixeira Kaji, antigo presidente da Federação Angolana de Basquetebol. Hoje é segunda-feira, 15 de dezembro. Começa agora o Telejornal. O MPLA votou hoje favoravelmente o Orçamento Geral do Estado para 2026, por entender que o documento salvaguarda o bem-estar do povo angolano, promove o crescimento económico e assegura coerência com as linhas estratégicas de desenvolvimento do país. O diploma foi aprovado pela Assembleia Nacional com 120 votos a favor, 79 contra e nenhuma abstenção. A reportagem com o jornalista Paulo Duda. A favor, 79 contra e nenhuma abstenção, a Assembleia Nacional aprovou nesta sessão o Orçamento Geral do Estado para 2026, instrumento que define as principais prioridades económicas e sociais do Executivo para o próximo exercício fiscal. Durante as declarações de voto, o Partido Humanista de Angola manifestou-se favorável ao documento, mas a sua presidente chamou a atenção para um conjunto de preocupações, defendendo maior atenção a alguns setores sociais e a implementação efetiva das políticas públicas previstas no orçamento. O Partido Humanista de Angola votou favoravelmente o Orçamento Geral do Estado para o exercício económico de 2026, na sua versão final, refletindo a sua responsabilidade e reconhecendo que o processo na especialidade permitiu ajustamentos técnicos e clarificações que reforçaram a coerência formal e a execuibilidade do diploma. Todavia, o nosso voto favorável não dispensa uma leitura crítica, porquanto o OGE 2026 mantém uma arquitetura fragmentada do setor social. Também o PRS votou a favor do Orçamento Geral do Estado para 2026, sublinhando, contudo, a necessidade de maior transparência e equidade na execução orçamental, de modo a garantir melhores condições de vida e bem-estar para os angolanos. Não obstante o sentido de voto favorável, o partido manifesta a sua discordância relativamente à lógica de ponderação que tende a promover assimetrias regionais, por não perfilhar o entendimento que classifica as províncias em diferentes níveis ou categorias de desenvolvimento. Em sentido contrário, a UNITA votou contra o documento. A declaração de voto foi apresentada pelo deputado Faustino Mumbica, que justificou a posição do partido com o argumento de que o Orçamento Geral do Estado para 2026, na sua visão, não cria as condições suficientes para que os deputados fiscalizem de forma eficaz as ações do Executivo. Para um Executivo movido pelo espírito patriótico, sentimento do dever e obrigação de servir os cidadãos, o orçamento deveria promover a prosperidade econômica e a felicidade dos cidadãos. Infelizmente, esta não é a nossa realidade. Por isso, o grupo parlamentar da UNITA votou contra a lei que aprova o OGE de 2026. Não se trata do culto do contra. Existem razões de fundo que fizeram com que o grupo parlamentar da UNITA tivesse votado contra o orçamento que acaba de ser aprovado. As razões para o nosso voto contra são profundas, múltiplas e irrefutáveis, porque hoje é 2026 revela a imoralidade política na distribuição dos recursos, pois elege o luxo, o protocolo, a segurança de uma elite em detrimento das necessidades básicas da nação
e opera na opacidade. Já o MPLA, pela voz do deputado Jorge Uevo, apresentou uma declaração de voto favorável, considerando que o orçamento salvaguarda o bem-estar do povo angolano, promove o crescimento econômico e mantém coerência com as linhas estratégicas de desenvolvimento do país. O grupo parlamentar do MPLA votou a favor da proposta do Orçamento Geral do Estado 2026, porque este orçamento traduz uma escolha política clara, a de avançar com responsabilidade, reforçando a ação social do Estado, consolidando os restantes e assegurando que o desenvolvimento do país segue um rumo estável, sustentável e centrado no bem-estar das famílias angolanas. O Executivo concebeu um documento assente em 4 eixos orientadores: reforço social, crescimento econômico inclusivo, estabilidade macroeconômica e melhor governação pública, que refletem de forma clara a visão estratégica do Estado para um desenvolvimento sustentável e socialmente equilibrado. O Orçamento Geral do Estado 2026 apresenta uma arquitetura financeira coerente, com previsão realista de receitas e uma distribuição eficiente da despesa, ajustada às prioridades nacionais. O MPLA acrescentou ainda que o Orçamento Geral do Estado para 2026 é realista por promover a coesão nacional e impulsionar o crescimento econômico. O diploma foi aprovado na 4ª reunião plenária ordinária da 4ª sessão legislativa da 5ª legislatura da Assembleia Nacional. O OGE 2026 estima receitas e despesas superiores a 33 bilhões de kwanzas, consolidando-se como o principal instrumento de planeamento financeiro do Estado para o próximo ano. E o Executivo destacou a execução orçamental, a gestão dos riscos económicos e o reforço do setor social como eixos centrais do Orçamento Geral do Estado para 2026, hoje aprovado na Assembleia Nacional. O OGE é um instrumento-chave para assegurar estabilidade financeira e melhorar os serviços públicos. O Executivo assegurou que o principal desafio do Orçamento Geral do Estado para 2026 está ligado à execução orçamental, num contexto marcado por riscos internos e externos que podem condicionar a materialização das previsões de receitas e despesas. São um conjunto de riscos, né? São vários: o risco de taxa de juros, o risco de taxa de câmbio, risco associado a termos uma produção petrolífera mais perto ou mais longe daquilo que estamos a prever, risco associado ao preço do barril de petróleo, risco associado à atividade econômica e à capacidade das empresas e famílias de honrarem com os seus compromissos fiscais, de modo que há um conjunto de riscos, como referi, tão detalhados nesse capítulo. Naturalmente, uma peça pública pode depois ser consultada com mais vagar, que vamos monitorar e a todo momento ir identificando possíveis medidas de mitigação. O Orçamento Geral do Estado para 2026 prevê receitas e despesas na ordem dos 33 bilhões de kwanzas, sustentadas sobretudo por receitas fiscais petrolíferas e não petrolíferas, impostos sobre a atividade administrativa do Estado, dividendo de empresas públicas e venda de ativos. Para que a produção petrolífera também seja em linha com aquilo que estamos a prever, preço do petróleo não conseguimos controlar, mas pelo menos haver diálogo com as companhias para que a produção também esteja dentro daquilo que prevemos, 1.050.000 barris de petróleo dia, e assim termos a situação o mais estável possível no que diz respeito à mobilização de receita. Entre as novidades do orçamento, o Executivo destacou mudanças operacionais que visam melhorar a prestação do serviço público, nomeadamente o reforço das despesas de manutenção de escolas e hospitais, bem como a transferência direta de recursos financeiros para instituições de ensino e unidades sanitárias. Estamos a falar de despesas de manutenção de escolas, despesas de manutenção de hospitais, as escolas a receberem recursos diretamente sem ter que passar
nem pelo Ministério da Educação, nem pelas direções provinciais de saúde, colocando os recursos diretamente à disposição dos órgãos dependentes de escolas, de modo que são pequenos detalhes operacionais que parecem simples, mas que depois mudam muito a forma como os recursos, a celeridade, a rapidez com que os recursos ficam à disposição de quem precisa no terreno. Também reforçamos a dotação orçamental para as novas províncias, acreditando nós que isso vai ajudar a acelerar a geração de desenvolvimento nestas zonas. O governo reitera a aposta na diversificação econômica através da capitalização de braços financeiros do Estado, com enfoque na agricultura e numa cadeia de valor integrada, visando a segurança alimentar, a criação de emprego e a melhoria da qualidade dos serviços públicos. Medidas de natureza fiscal, como o perdão de juros, foram igualmente previstas para aliviar a pressão sobre as empresas e estimular a atividade econômica. Para continuar a capitalizar braços financeiros do Estado como o FADA, como o BDA, para continuar a financiar a agenda de diversificação econômica, com foco naturalmente na agricultura, mas numa perspectiva de cadeia de valor integrada. No setor social, apesar de um orçamento global mais contido, o Executivo garantiu que não haverá redução do envelope financeiro, tendo sido registrados inclusive alguns aumentos. Parte das poupanças resultantes da redução gradual de subsídios a preços e operacionais foi redirecionada para áreas prioritárias como educação, saúde e administrações locais. Eu acredito que sim, para 2026 o que foi programado vai poder ser executado com o orçamento que foi aprovado. De acordo com a disponibilidade que nos foi dada, nos foi atribuída, nós vamos contratar para novos professores, 6 mil professores. A ministra confirmou ainda a continuidade do diálogo com os sindicatos do setor, sublinhando que algumas reivindicações serão atendidas já no OGE 2026, enquanto outras dependem de concertação com o Ministério das Finanças. O setor da saúde registrou um incremento orçamental com especial atenção às províncias, num modelo descentralizado. O orçamento reforça o combate às principais doenças endêmicas, como a malária, tuberculose e VIH-Sida, e prevê investimentos na promoção da saúde, financiados em parte por receitas provenientes dos impostos sobre bebidas alcoólicas e tabaco. Vamos recrutar mais 6 mil profissionais para o próximo ano. A prioridade desse recrutamento é para as novas unidades sanitárias e também algum reforço para as províncias. Também dizer que tivemos sim desafios com a cabimentação das ordens de saque, mas está sendo dada uma prioridade pela nossa equipa econômica. O Executivo reafirma que vai continuar a trabalhar na optimização da despesa pública, na digitalização dos sistemas fiscais, no reforço da integridade e na melhoria da eficiência das empresas públicas, com o objetivo de reduzir gradualmente a dependência de subsídios e assegurar maior sustentabilidade às finanças públicas. Angola está a avançar com uma nova estratégia dos biocombustíveis para o período 2025-2050, cuja consulta pública à proposta de lei dos biocombustíveis aconteceu hoje em Luanda. O que se pretende é promover a participação e o engajamento público na análise e discussão da referida estratégia. A proposta está também focada na redução das emissões de gás de efeito estufa e na exportação de fontes de energias verdes. A proposta de lei dos biocombustíveis, cuja apresentação pública aconteceu na manhã desta segunda-feira em Luanda, tem como objetivos estratégicos a redução das emissões de gás de efeito estufa, a contribuição para o crescimento econômico e o desenvolvimento social, bem como a exportação de fontes de energias verdes. A proposta tem ainda como foco a integração da cadeia de valor, desde a matéria-prima cana-de-açúcar até a produção de biocombustíveis, etanol, biodiesel, SAF com biorrefinarias. A consulta visa promover a participação e o engajamento público na análise e discussão da referida proposta, contribuindo para o seu aperfeiçoamento. Este processo assegura que a nova lei dos biocombustíveis seja um instrumento dinâmico
de política pública capaz de gerar investimentos, promover a inclusão das comunidades rurais e posicionar Angola como uma referência africana na bioenergia a nível do nosso continente. Segundo o secretário de Estado para o Petróleo e Gás, a proposta estabelece princípios de sustentabilidade, metas de incorporação, incentivos fiscais, reforçando o compromisso do país com a descarbonização e o desenvolvimento econômico e social. A promoção dos biocombustíveis poderá desempenhar um papel essencial na descarbonização de setores estratégicos da nossa economia, assegurando simultaneamente a sustentabilidade ambiental através de critérios rigorosos de proteção da biodiversidade, das florestas, das zonas úmidas e de segurança alimentar. Angola trabalha numa nova estratégia dos biocombustíveis referente ao período 2025-2050. A nova estratégia visa complementar a lei sobre os biocombustíveis, alinhar Angola com os compromissos ambientais globais, fomentar a produção e o uso dos biocombustíveis para diversificar a matriz energética e criar postos de trabalho, especialmente nas zonas rurais. As imagens são do José Zua, eu sou a Rita Solange. A formação de quadros e a adaptação às regras internacionais de classificação e avaliação de recursos e reservas minerais estão entre as principais apostas da Agência Nacional que regula este setor. O objetivo é conseguir bons resultados no mercado internacional na segunda edição do Mining Summit, que decorreu hoje em Luanda. A gestão dos recursos minerais do país foi um dos principais assuntos em análise na segunda edição do Mining Summit 2025. Desenvolver o setor e torná-lo num ativo importante para a diversificação econômica estão entre os principais objetivos do governo. Não basta só dizermos que o país é potencialmente rico, nós temos que saber extrair essa riqueza, qualificá-la e quantificá-la também. Um dos objetivos, o objetivo principal desse summit é a quantificação destas riquezas de acordo com os métodos internacionalmente reconhecidos e existentes. Falemos de métodos de York, de SAMREC e por aí além. Se por um lado o apelo à contínua formação de quadros angolanos foi reforçado, por outro foi incentivada a adaptação aos padrões internacionais de classificação e avaliação de recursos e reservas minerais. Nós temos um capital humano em crescimento e este capital humano deve ser sempre municiado, não é? E o municiamento desse capital humano é feito através dessas formações. O setor mineral sólido é um setor que certamente com essas atividades irá dar um grande contributo no nosso país, se nós tivermos em conta o desenvolvimento das suas múltiplas fileiras de recursos minerais. A base da nossa indústria é a confiança e a confiança começa com dados sólidos na classificação e na avaliação dos nossos recursos e reservas minerais. Gustavo Cris reconhece os avanços feitos nos últimos tempos no país relativamente à regulamentação para a exploração de recursos minerais, mas, para melhorar os resultados, recomenda. Agora é aprofundar os estudos mesmo, descobrir, fazer os mapeamentos geológicos estruturais das áreas, desenvolver a modelagem geológica, fazer o planejamento, estabelecer as regras de forma clara e, principalmente, capacitar. Promover o debate técnico e regulatório sobre classificação e avaliação de recursos e reservas minerais, fortalecer a capacidade institucional e técnica nacional em conformidade com padrões internacionais, a inovação tecnológica e digitalização na avaliação de recursos e o desenvolvimento sustentável estiveram entre os principais objetivos da segunda edição do Mining Summit 2025.
A Comissão Nacional Eleitoral inaugurou oficialmente a Casa Museu das Eleições, um espaço dedicado à preservação, valorização e divulgação da história dos processos eleitorais em Angola. O ato contou com a presença de altos representantes do Estado, de partidos políticos, ex-membros da instituição e entidades religiosas. A cerimónia foi presidida pelo Ministro de Estado e chefe da Casa Civil do Presidente da República, Dionísio Manuel da Fonseca, e teve como objetivo celebrar a criação de um museu que reúne documentos, fotografias, equipamentos e conteúdos digitais sobre os principais momentos eleitorais no país. A democracia não se esgota no dia do voto. Ela exige memória, reflexão, conhecimento e, sobretudo, participação informada. O evento contou ainda com a participação de membros dos órgãos de soberania, antigos presidentes e comissários da Comissão Nacional Eleitoral, bem como líderes dos partidos com assento parlamentar, reforçando o caráter plural e institucional da iniciativa. Onde quer que passamos pelo país, encontramos pessoas que não conheciam nada de eleições, aprenderam, fizeram e conseguimos realizar em todo o país, sem atraso. Há jovens que só votaram no ano de 2022, não conhecem a história dos anos anteriores ou das eleições anteriores, falo de 1992 e 2008 para cá. E, portanto, aqui vem encontrar tudo bem escrito, bem registrado. Desde 1992 que vimos fazendo este exercício regular e isso é extremamente importante, sobretudo para aqueles que não participando ainda nos processos comecem a ter interesse e uma visão sobre a história, como foi o primeiro processo de registro eleitoral, como foram as primeiras eleições legislativas e presidenciais. A Casa Museu das Eleições está oficialmente aberta ao público com a missão de reforçar a cidadania, a educação democrática e a compreensão sobre os mecanismos que regem os pleitos eleitorais. Em representação de Sua Excelência João Manuel Gonçalves Lourenço, Presidente da República, neste ato de inauguração da Casa Museu das Eleições. Desde o ano 1992, que com a abertura do multipartidarismo, Angola tem realizado regularmente as eleições gerais como forma de legitimar o exercício do poder político, quer pelo Presidente da República como pelos deputados da Assembleia Nacional. Esta casa que hoje tivemos o ensejo de inaugurar representa exatamente isto, portanto, uma amostra daquilo que tem sido a dinâmica do processo de consolidação do nosso Estado democrático e de direito, com reflexos, portanto, dos vários pleitos eleitorais que foram realizados até aqui no nosso país. Além de servir como arquivo histórico, o museu pretende promover o conhecimento do exercício da cidadania e o papel da própria Comissão Nacional Eleitoral ao longo dos anos. Está aqui retratado também aquilo que tem sido os equipamentos utilizados, portanto, para efeitos da realização dos pleitos eleitorais, assim como toda a documentação que serve de suporte, tendo sempre como princípio o princípio da legalidade desses processos, portanto, toda a documentação que tem servido de suporte para a realização das eleições no nosso país. O espaço educativo ficará aberto para visitas guiadas e atividades pedagógicas relacionadas à história democrática de Angola. A criação da Casa Museu das Eleições representa um passo importante para preservar a memória democrática do país, aproximar os cidadãos do processo eleitoral e estimular a participação cívica. Paca Massanga e Lucrécia Augusto. A Presidente da República Unida da Tanzânia, Samia Hassan, acreditou hoje Domingos de Almeida da Silva Coelho como embaixador de Angola na Tanzânia. A cerimónia oficial da apresentação das cartas credenciais decorreu no Palácio Presidencial, em Dodoma, e marca o início das funções do novo representante diplomático angolano naquele país. A Presidente Samia destacou o papel de Angola no reforço das relações bilaterais e manifestou a vontade do governo tanzaniano de aprofundar a cooperação com Angola em áreas de interesse comum, nomeadamente diplomacia, economia, energia, turismo e formação e ainda outras áreas estratégicas. Na oportunidade, o embaixador Domingos de Almeida da Silva Coelho transmitiu à chefe de Estado tanzaniana cumprimentos do presidente João Lourenço e reafirmou o seu empenho no fortalecimento da amizade histórica e da parceria bilateral entre os dois países.
A seguir fazemos o primeiro intervalo deste jornal. Já sabe, quando consigo, para mais notícias na segunda parte. Até já. Sejam de novo bem-vindos. A ministra Carmen dos Santos considera que o setor das pescas atravessa, nesta altura, bons momentos. Apesar das baixas capturas que ainda se verificam, a governante defende a reorganização do setor da pesca artesanal, sobretudo ao nível dos municípios do Tomboa e Moçambique, e ainda a construção do mercado do peixe. A província do Namibe possui 480 quilómetros de costa, o que a torna numa região rica em biomassa. O setor das pescas afigura-se como o pulmão da economia e o Namibe continua a ser o principal centro pesqueiro do país. A ministra das Pescas, que está no Namibe em visita de trabalho, está a avaliar o setor visando a encontrar soluções dos problemas que afetam a atividade marítima. Este ano tivemos mais peixe, mais pesca, mais empresas a entrarem no negócio, mais emprego, embora tenha havido alguma escassez do pescado, mas agora o pescado contribui melhor. Mas dentro dessa economia do mar há também o turismo que está a despontar, o turismo de sol e mar, que vai ganhando projeção. A ministra defendeu a reorganização da pesca artesanal, quer no Tomboa como em Moçambique, e disse ser fundamental a criação de um mercado pesqueiro para conferir melhores condições de trabalho. Em termos de responsabilidade social, o Ministério das Pescas tem que dinamizar, tem que colocar dois ativos importantes. No Tomboa, reorganizar o porto pesqueiro, e em Moçambique trazer o porto pesqueiro que foi outrora um ativo que ajudava a pesca industrial e semi-industrial, mas que agora não tem. No Tomboa vamos simplesmente terminar o nosso porto que já temos construído e terminar trazendo em ambos esses portos um conceito de lota, um conceito de primeira venda. Durante 2 dias, a ministra vai efetuar visitas às unidades de processamento de pescas, quer em Moçambique, Tomboa e Sacumara. A governadora do Bengo, Maria Antônia Nelumba, está na República Federal da Nigéria para a assinatura de um acordo de geminação com a província nigeriana de Nasarawa. Quem tem mais detalhes é o enviado especial da TPA à Nigéria, Paulino Mendes. Situada na região centro-norte da Nigéria, o estado de Nasarawa tem mais de 3 milhões de habitantes. A sua economia está baseada na agricultura. Ladeada do embaixador de Angola na Nigéria, José Bamuki Nazau, Maria Antônia Nelumba foi recebida no Palácio da província de Nasarawa, seguido de um encontro entre as delegações, onde foram analisados os pontos do acordo de geminação, que tem como base as relações de amizade e de cooperação existentes entre a República de Angola e a República Federal da Nigéria. Bengo e Nasarawa partilham áreas de interesse comum. Pretendemos estreitar as relações para que não seja apenas mais um acordo, mas que se consigam identificar melhor as áreas similares para que este acordo seja frutífero. Em termos de proximidade, entre Abuja e Luanda, temos a mesma distância. Quando estivemos em Angola, na província do Bengo, vimos muitos pontos de produção agrícola. Bengo tem muito espaço, onde pode-se produzir bastante, bem como também se explorar vários minérios. Por sua vez, Maria Antônia Nelumba ressaltou os laços de amizades existentes há vários anos entre os dois países, que devem continuar cada vez mais fortalecidos. Com a participação e ajuda de Sua Excelência Senhora Embaixador Bamuki Nazau, identificamos que a província do Bengo e o estado de Nasarawa têm muitas particularidades em comum. Então, nós pensamos que, tendo em conta as relações que temos entre governos, devemos reforçar também a relação entre os povos. Só assim nós podemos estabelecer laços de amizade, de melhor nos conhecermos e de juntos partilharmos experiências para o desenvolvimento dos nossos dois
estádios. No final do dia, as delegações efetuaram algumas visitas, com destaque para a OEMIR, a autoridade tradicional de Nazaraua, com fortes poderes na corte local. A presença de Maria Antônia Nalumba aqui no estado de Nazaraua marca o início de uma relação profícua e mutuamente vantajosa. Agricultura e agroindústria, formação técnico-profissional, desenvolvimento econômico e ambiente estão entre as prioridades do acordo de geminação entre Bengo e Nazaraua. Samuel Narciso e Paulino Mendes, em Nazaraua, República Federal da Nigéria. E o Quênia quer reforçar a cooperação com Angola nas áreas da saúde, educação e turismo. A intenção foi manifestada pela embaixadora do Quênia no nosso país, Joyce Kashimwa, durante o ato de celebração dos 62 anos de independência daquele país. Ao celebrar os 62 anos de independência, a embaixadora do Quênia em Angola falou da vontade dos dois Estados no reforço das relações nos vários domínios, com destaque para saúde, educação e turismo. Ela diz que no acordo assinado a 23 de outubro, quando o presidente João Lourenço fez uma visita de Estado ao Quênia, assinaram muitos acordos e um deles tem a ver com a saúde, educação, tecnologia e, claro, eles querem partilhar uma visão ampla também. E sobre turismo, o primeiro grupo de angolanos formados no Quênia, fruto da parceria firmada entre Luanda e Nairobi, já está em Angola. Ela diz que no setor da saúde temos alguns estudantes que vão para agora para o Quênia para uma cooperação que eles têm no setor da saúde e, claro, recebemos também 5 estudantes que estiveram no Quênia, mas a fazer turismo e, claro, queremos continuar a trabalhar com Angola. Enquanto estive no Quênia, eu pude perceber muita coisa sobre a cultura africana e eu me sinto orgulhoso por fazer parte desta cooperação do Quênia, entre o Quênia e Angola. São jovens que vão contribuir com o seu saber na contínua projeção turística que se quer para o país. Aliás, as potencialidades angolanas no setor falam por si. Muita coisa boa vai acontecer concernente ao nosso setor do turismo, que é o setor que até mesmo o nosso presidente está a apostar muito. Para a embaixadora, os dois países têm tudo para dar certo. Basta para tal um trabalho conjunto e parcerias assertivas. Diz que isso faz parte de um desenvolvimento socioeconômico. Se os dois países trabalharem juntos, queremos paz e isto vai ajudar com o desenvolvimento socioeconômico. Atualmente vivem em Angola, segundo a embaixada, mais de 200 quenianos, maioritariamente ligados ao comércio. Mas as rotas comerciais poderão ver um crescimento vertiginoso por conta do número de voos agora operados pela transportadora aérea angolana. Bem-vindo Manuel e Alcides Mecano na celebração dos 62 anos de independência do Quênia em Angola. Luto no desporto angolano, morreu Carlos Teixeira Cagi, antigo presidente da Federação Angolana de Basquetebol. Durante a sua liderança, Angola conquistou 4 troféus do Afrobasket. O malogrado foi recentemente condecorado pelo Presidente da República com a medalha na categoria de Paz e Desenvolvimento. Residente na Austrália há vários anos, Carlos Manuel Teixeira Cagi foi uma referência notável da história contemporânea do desporto angolano, tendo exercido o cargo de presidente da Federação Angolana de Basquetebol no período de 1987-1996. Carlos Manuel Patrício Teixeira foi o presidente do primeiro título africano sênior masculino no Afrobasket 1989, disputado em Luanda. Foi presidente da FAB na primeira participação do basquetebol angolano nos Jogos Olímpicos Barcelona 1992. Foi presidente da FAB na primeira participação do basquetebol angolano nos Jogos Olímpicos Barcelona 1992.
O engenheiro Kaji esteve à frente da seleção nacional na conquista de 4 títulos do Afrobasket, o que o tornou numa figura de destaque na história do desporto angolano. Para liderar a Federação Angolana de Basquetebol, Carlos Teixeira Kaji recebeu o testemunho de Jaime Guimarães Periquito e depois de liderar a FAB de 87 a 96, Kaji entregou o testemunho a António Pires Ferreira. Carlos Teixeira Kaji foi condecorado recentemente pelo Presidente da República, João Manuel Gonçalves Lourenço, com a medalha na categoria de Paz e Desenvolvimento, no âmbito das condecorações dos 50 anos de independência nacional, momento aproveitado para reencontrar e matar a saudade dos velhos amigos. Kaji e Vata, antiga estrela do futebol angolano, foram considerados 2 dos mais notáveis filhos de Angola a residir na Austrália. A organização da corrida pedestre de fim de ano precisa neste momento de mais de 700 milhões de kwanzas para garantir que a prova decorra dentro dos parâmetros internacionais. Atletas de 12 países deverão participar nas provas, que acontece tradicionalmente no último dia do ano e que vai reunir um total de 10 mil fundistas, com Cabo Verde a estrear-se na São Silvestre. Bem, no cômputo geral, nós estamos a trabalhar no valor de 730 milhões. Temos a premiação para o primeiro classificado 3.500, segundo 2.500, terceiro 1.500. Temos também a premiação, por isso, os normais, os paralímpicos, o valor é equivalente para o estrangeiro, moeda estrangeira, para o nacional, o nosso kwanza. E também temos os Masters. Estamos a trabalhar no sentido de termos os 2 primeiros Masters, por isso o Master primeiro masculino e primeiro feminino no valor de 500 mil kwanza, que vem Malau, Swatini, Moçambique, Botsuana, Zâmbia, Namíbia, África do Sul. Os mentores da nossa São Silvestre, que o povo já se habituou, ou todos nós já nos habituamos, né? Quando não tem Quênia, não tem Etiópia, a corrida São Silvestre de São Silvestre não aconteceu. Então teremos esses 2 países também na corrida, teremos o Marrocos, teremos a Gâmbia e teremos também o Djibouti, que ganharam a edição passada, primeiro e segundo classificado. E já a seguir olhamos para a previsão do tempo. Com a nossa querida Dalila, como sempre. Olá, Dalila, boa noite. Olá, Fernanda, boa noite. Começamos a semana como? Chuva, muita chuva. Muita chuva, não? Vamos ver os detalhes então. Vamos sim ver os dados fornecidos todos os dias pelo INAMET e a previsão, como já se sabe, é válida até às 18 horas de amanhã. Começamos com a umidade relativa do ar, que continua, tal como foi a semana passada, alta em quase todo o território nacional, com percentagens que variam de 50% a 100%, ligeiramente mais baixa na faixa litoral sul do nosso país. Vamos olhar para a primeira região, norte e parte do leste. Atenção para Dundo e Saurimo, com chuva moderada, podendo ser localmente forte. As restantes cidades dividem-se em chuvisco, chuva fraca e chuva fraca moderada. Atenção para a cidade de Catete, com 34 graus. É a cidade mais quente do nosso país para as próximas horas. Já no centro e no restante do leste, muita chuva. Atenção para Cuito-Luena, com previsão de chuva moderada a forte para as próximas horas. Cazombo, com chuva moderada, podendo ser localmente forte. Benguela-Uambo, com chuva fraca a moderada, probabilidade de ocorrência de trovoada isolada. Aqui no sul de Angola também temos chuva, Mavinga e Menongue, com chuva moderada a forte para as próximas horas. Restantes cidades Ondiva e Lubango, com chuva fraca a moderada, e Moçambique com céu parcialmente nublado. Lubango com 14 graus, é a cidade mais fria do nosso país para as próximas horas. O tempo agora é para olharmos para o tempo. Em Luanda são 26 graus de temperatura no momento. Amanhã a previsão para a capital do país é de chuvisco. Já as máximas, amanhã temos uma subida. Tivemos o final da semana passada com as temperaturas máximas mais baixas. Amanhã 30 graus, quarta e quinta-feira, Fernanda, 29 graus para Luanda. E vamos estar mais ou menos assim ao longo da semana? Acreditamos que esta semana vamos estar aqui com as temperaturas minimamente equilibradas, mas com bastante chuva.
Muito bem, boa semana para ti. Obrigada, igualmente. É sempre um gosto ter-te aqui. É no sempre um Telejornal. prazer, Fernanda. E nós fazemos mais um intervalo, já sabe, regresse connosco para a última parte. Até já. Regressamos para mais um bloco de notícias. Angola tem o registro de mais de 370 mil pessoas vivendo com o VIH-Sida. A vice-presidente da República visitou na tarde desta segunda-feira o Instituto Nacional de Luta contra a Sida. Esperança da Costa voltou a reafirmar o compromisso do Executivo em eliminar a doença como uma ameaça de saúde pública. Minutos depois da sua chegada ao Instituto Nacional de Luta contra a Sida, a vice-presidente da República foi convidada a acompanhar a apresentação de dados sobre a situação epidemiológica do país. A seguir, visitou cada compartimento da instituição, criada há 20 anos. Esperança da Costa ouviu de forma detalhada o funcionamento do Instituto que vela pelas políticas de prevenção, combate e tratamento da doença. Apesar dos números de mais de 370 mil pessoas vivendo, Angola continua com a taxa de seroprevalência mais baixa da região da SADC. Angola tem estado a trabalhar muito fortemente no alargamento ao acesso e à expansão do acesso aos medicamentos, portanto, aos antirretrovirais, no tratamento das pessoas com HIV-Sida, também no diagnóstico precoce infantil, também na oferta da carga viral, mas encontramos algumas barreiras e algumas dificuldades, quer no acesso, porque permanece um grande número de crianças fora deste acesso, fora deste tratamento, por razões várias que estamos agora a encontrar. A nível do tratamento de adultos, a nossa percentagem é de cerca de 51%, mas podia ser maior. Há dificuldades a nível das determinantes sociais que impedem muitas pessoas portadoras do HIV-Sida de se deslocarem até os centros para recolher o tratamento necessário. O Executivo reafirma o seu engajamento em eliminar o VIH-Sida como problema de saúde pública. Esperança da Costa diz, no entanto, que o maior problema está em isolar a pessoa diagnosticada com vírus. Há muita estigma, muita segregação ainda nas comunidades e temos nós que trabalhar todos juntos nesta vertente. Por um lado, na maior consciencialização da nossa população, da nossa sociedade, no sentido da não discriminação. O Executivo reafirma o seu compromisso na eliminação das barreiras sociais, das determinantes sociais, nas práticas culturais que são nefastas, nos impedimentos econômicos que faz atrasar os resultados nesta luta contra o HIV-Sida. Temos também aqui o compromisso de encontrar e de mobilizar internamente outro financiamento, porque hoje só não consegue cobrir as necessidades nesta luta contra o SIDA. Para o alcance das metas, a vice-presidente da República pede o envolvimento de outros setores para garantir a estratégia concebida pela Comissão Multissetorial. Por outro lado, teceu considerações quanto à Lei 8/04, Lei do VIH-Sida, que está em processo de revisão. Esperança da Costa sublinha a necessidade das entidades empregadoras terem mais sensibilidade com as pessoas infectadas e destacou a resposta em termos de fármacos, bem como a componente humana. Temos enfrentado isto e temos que rever a lei, a legislação, também no âmbito do Ministério da Administração, Segurança e Trabalho, tanto do MAPTES. Vamos olhar para estas questões, sobretudo na visão do empregador. O empregador tem de ser sensível a esta doença que acomete e muitas vezes acomete as pessoas sem que elas tenham tido alguma ação negativa que permitisse ser então doente e ser portador do vírus. Cunene deixou de ser a província com maior taxa de seroprevalência, estando agora Lunda Sul
a liderar as estatísticas. O último inquérito de indicadores múltiplos de saúde mostrou que a nossa prevalência baixou para 1,6. O inquérito de 2015-2016 mostrou uma prevalência média nacional de 2%. Estamos com uma prevalência média nacional de 1,6%. As províncias de maior prevalência, agora vemos que é a província da Lunda Sul, com 4,9%, a Lunda Norte, com 4,4%, depois temos o Cunene, com 3,3%. No estudo anterior, o Cunene era a província de maior prevalência, com 6,1%. Lúcia Furtado revela preocupação com as novas infecções, cuja incidência recai para cidadãos entre os 15 e os 24 anos. Temos que saber as principais formas, como é que se transmite o VIH. As estimativas mostram que as novas infecções estão, na sua maioria, na faixa etária dos 15 aos 24 anos. E se nós extrapolarmos por sexo, estão mais na classe das raparigas, tem a maior prevalência. Então nós temos que ver, temos estado a trabalhar nisso com outros setores, onde é que nós encontramos essa população dos 15 aos 19 anos, dos 15 aos 24 anos. A diretora do Instituto Nacional de Luta contra a SIDA garante não ter ruptura de estoque de antirretrovirais e preservativos no país. Mangais de Angola é uma obra científica dedicada à proteção e conservação dos mangais, lançada esta segunda-feira em Luanda. Com cerca de 3.000 tiragens, o livro constitui uma ferramenta para académicos, políticos e sociedade civil. A Primeira-Dama da República marcou presença no evento. Esta tarde não é nossa, esta tarde é da René. Não podemos nos dispersar e perder tempo e despender esforços para discursos. Vamos deixar o tempo para a autora desta magnífica obra, que certamente tem muito para nos contar sobre a sua história, a sua experiência de ambientalista e sobre o grande desafio que foi escrever este livro. Obra que eu acredito une ciência, compromisso e ação. Com certeza, resultado de muito trabalho, dedicação, comprometimento com a natureza e responsabilidade com a sustentabilidade ambiental. Eu espero que esta obra nos inspire a todos nós aqui presentes e não só, e que saibamos reconhecer a importância de cada gesto de preservação do ambiente para um futuro mais saudável e sustentável para as futuras gerações. Que mergulhemos todos nesta cerimónia, presentes nesta cerimónia e não só, nas páginas deste livro, não apenas para buscar conhecimento, mas também para, a partir dos testemunhos descritos, agir com ações concretas na defesa do ambiente e na valorização da natureza. E já aqui falamos sobre a morte de Carlos Teixeira Cagi, antigo presidente da Federação Angolana de Basquetebol. Recordamos que durante a sua liderança Angola conquistou 4 títulos africanos no basquetebol. Vamos recordar aqui alguns extratos da entrevista que Cagi concedeu à televisão pública de Angola. Foi graças até a uns contactos que o professor Vitorino Cunha fez com as entidades. E é assim que fechamos hoje o Telejornal. Boa noite, até amanhã.